Isaías 40 diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte, e todo o outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus nos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra. O seu tronco já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa,
cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Posso ouvir um amém bem forte? Esta é a chamada de Deus para a sua igreja nesses dias. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A palavra de Deus está nos convocando nessa noite, está dizendo assim: Igreja Batista Memorial, seja um consolo para a cidade de João Neiva. Para você entender as profecias do capítulo 40 de Isaías, você tem que conhecer as profecias do capítulo anterior, do capítulo 39. Eu vou ler só um pedacinho para você. Isaías 39, a partir do verso 5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Querido, você consegue ver alguma semelhança entre os dias de Isaías e os nossos dias? O versículo 39 está dizendo: o profeta estava profetizando: ei, estão chegando os dias em que a Babilônia virá e roubará tudo de vocês. Vocês verão as riquezas que vocês juntaram anos e anos, vocês verão os salários de vocês, vocês verão os impostos de vocês atravessando os mares e indo para outras nações. Vocês verão os filhos de vocês, os homens, os machos das casas de vocês, sendo transformadas em fêmeas, em eunucos. Eu não sei se você já leu um pouco sobre eunucos, mas os eunucos, muitos deles eram feitos eunucos por castigo, por desonra. E o que era? Eles eram castrados. E nesse processo de castração, toda a sua testosterona ia a zero, e aqueles homens se transformavam em homens afeminados. Ei, você que está aqui dentro, você consegue enxergar alguma semelhança? Você consegue enxergar riquezas do Brasil sendo transportadas para outras nações, desde que a gente se entende por gente? Antigamente o bicho-papão era FMI, mas nos últimos 20 anos foi Venezuela, foi Iraque, foram os países palestinos, foram os países muçulmanos, foram os países ditos socialistas. Nos roubaram, nos garfaram, nos deixaram empobrecidos. E o que é que tem acontecido com isso, irmãos? A igreja tem sido o quê? Sufocada por esse exílio moderno que nós estamos vivendo. Parece que caminhamos só em cinzas. Eu quero dizer para você que essa igreja vai pregar até a volta de Jesus que casamento é algo que acontece entre um homem e uma mulher. Família é papai, mamãe, seu filhinho e sua filhinha. Ainda que eu tenha que ser preso por causa disso, e está registrado nessa câmera aqui, essa igreja não vai se adequar à Babilônia de 2020. Só quem está comigo diz amém. Amém. Eu vou orar ao Senhor para que tudo que foi roubado seja restituído para os cofres da nossa nação, para que essa restituição alcance a tua casa e a tua família. Se eu fosse você, eu estava fazendo barulho aí. Uma das coisas que mais me impactou no encontro Experiência Radical
foi a incapacidade da igreja de ser uma voz que muda a realidade ao redor. A igreja foi chamada para mudar a realidade ao redor. Então a profecia está nos desafiando: consolai o meu povo. No versículo 2 diz: falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Deus estava falando: ei, o que eu tinha que fazer eu já fiz, o que eu tinha que punir eu já puni, eu estou tirando o peso. Eu quero dizer que Deus está dizendo para nós também nessa noite: Deus está tirando o peso de por sobre a nossa nação, de por sobre o nosso estado, de por sobre a nossa cidade. Deus é misericordioso. Mas aí, querido, vem a parte difícil. O versículo 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Amado, aprenda uma coisa: tudo começa com um clamor, tudo começa com algo que sai da sua boca, tudo começa com o que você fala, tudo começa com o movimento da boca. Então a primeira coisa difícil: clamar no deserto. Clamar onde não há ouvidos que ouçam e que atentem. Clamar em meio ao caos. Ter uma palavra de vitória em meio a um ambiente de derrota. Em 2020 nós não nos calaremos. O que sairá da nossa boca será palavra de bênção na direção de quem entrar aqui, de quem entrar aqui sedento por Deus, de quem entrar aqui com seus problemas. Sempre haverá uma palavra de consolo, mesmo que estejamos em meio ao deserto. Segunda realidade: preparar o caminho. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Assim termina o versículo 3. Endireitai a vereda. Varão, endireita a tua vereda. Homem que está aqui dentro, seja homem, assuma uma postura de homem. Mulher que está aqui dentro, seja mulher de Deus. Sabe como está essa frase: endireitai no ermo vereda ao nosso Deus? Na Bíblia, na linguagem de hoje: abram ali uma estrada reta para o nosso rei passar. O rei quer passar, e quando o rei passa, irmãos, ele vem trazendo bênçãos, ele vem trazendo prosperidade. Mas a nossa ignorância, a nossa indiferença impede a passagem do rei. Ou a gente endireita, ou Deus não vem. Ou a gente endireita, ou Deus não desce. Ou a gente endireita, ou Deus não passa. Vamos parar de ser crianças na fé. Vamos amadurecer. Deus nos deu uma missão: preparem o caminho, porque eu quero passar. Quem aqui, irmão, já viu o desfile de escola de samba? Não precisa levantar a mão, você vai pensar que está se denunciando. Eu já vi muito. Tem um camarada que o nome dele é abre alas, vence o mestre de sala, é a porta-bandeira. Ela vai abrindo o caminho, ela vai abrindo o caminho para que a escola passe, para que depois passe aquele um tal de rei bom e que não sei o quê. Enfim, o mundo das trevas entende, mas o povo de Deus não entende. Prepare o caminho do Senhor. E para você começar a preparar esse caminho, você tem que começar a endireitar a sua vida. E qual é a primeira coisa que nós vamos endireitar? Sabe qual é a primeira coisa que nós vamos endireitar? É a nossa fala. Fala comigo: eu vou endireitar a minha fala. Hoje eu unjo a sua fala, eu unjo a sua boca, para que a sua boca seja instrumento na mão de Deus e não nas mãos de Satanás. Versículo 4: o profeta que manda o povo se endireitar, é ele também que na instrumentalidade de Deus ele diz: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. Sabe o que isso está dizendo? Vale tem a ver com depressão, querido. Vale tem a ver com lugar cheio de trevas. Vale tem a ver com solidão. Vale tem a ver com frieza. Deus está prometendo: todo vale será exaltado. Você vai sair do vale no ano de 2022. E a promessa dele
com tristeza, com lamento, outeiro, montes, tem a ver com dificuldades a serem transpostas. Você vai receber unção de Deus no ano de 2020 para vencer as guerras que você não conseguiu vencer em 2019. Só quem crê diz amém. Versículo 5: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Deus está falando, Deus está colocando as palavras dele na tua mente, no teu coração, para que ela saia pela sua boca e comece a mudar a realidade ao redor. No versículo 9 a palavra de Deus diz: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. É tempo da igreja sair do casulo. É tempo, o pastor Paulo está acordando, a pastora Cláudia está acordando, nós estamos acordando. Há um pequeno povo, um pequeno povo que se reuniu comigo aqui às terças-feiras e continuaremos nos reunindo. Nós estamos acordando e estamos atentando para essa voz de Deus que diz: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto, apareça, não te envergonhas. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Quem crê que Deus está aqui nesse lugar, diz amém. Então erga a sua mão bem alto, profeticamente, e como um rugido de leão, você vai dizer: Deus está neste lugar. Deus está aqui, igreja. Deus não está só na igreja daquele pastor bonitinho que prega sentado num banquinho, num ambiente lúdico e maravilhoso, e a mensagem tem só 3 minutos e não te confronta, só te alisa, só potencializa tuas debilidades. Não, Deus está aqui também. Deus te ama e Deus te cura pelo confronto, Deus te cura pela revelação das mazelas também, mas também revelando o potencial dele que já está dentro de você. Se você é uma pessoa cheia do potencial de Deus, diz um amém bem forte onde você está. Interaja comigo aí, me ajuda, a gente acaba até meia-noite. Versículo 10 e 11 diz: eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Sempre que se ouve uma palavra dessa, era para se ouvir um forte amém, um estrondoso amém. Mas a igreja está distraída. A igreja está esperando, presta atenção no que eu vou dizer. A igreja está esperando da meia-noite, mas não está se importando com a volta de Jesus. A igreja está esperando ansiosamente a ceia, mas a igreja às vezes não espera uma palavra que muda destino. Aí o profeta prossegue no versículo 12 até o 17: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? O profeta vai dizendo: Deus é maior do que todas essas coisas. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Comparação. E é aí que começa a denúncia contra a idolatria. Os versículos 19 e 20:
O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. Você já viu uma cena assim? Você já viu? Você sabe muito bem do que nós estamos falando. Aí no versículo 20 ele completa: o empobrecido que não pode oferecer tanto, ou seja, que não tem ouro, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Aí você pensa no catolicismo apostólico romano. Aí você imagina logo um católico ajoelhado diante de uma imagem. Mas eu quero dizer para você que cada um faz o seu ídolo ao seu bel prazer. Cada um faz o seu ídolo de acordo com o seu gosto, com a sua necessidade, de acordo com a sua vontade, com o que você quer. O idólatra não é só aquele que foi à missa hoje de manhã, ontem de manhã, sei lá quando é que foi a última missa. O idólatra é aquele que sempre coloca alguma coisa entre ele e Deus. Cada um vai se esquecendo de quem é Deus. Cada um vai se esquecendo do que Deus fez. Cada um começa a sofrer uma amnésia. Por isso é preciso que a igreja grite: prepare o caminho do Senhor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, se você está sem vigor, mas você quer ser uma pessoa que no ano de 2020 vai ser usada por Ele para preparar o caminho dele, então Ele está prometendo para você: Ele vai te encher de vigor, Ele vai te encher de saúde. E Ele ainda fala com uma certa ironia: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Porque Ele está dizendo aqui que não é uma questão de ser jovem ou de ser velho, não é uma questão de ser forte ou ser fraco, é questão de dizer sim ao Senhor. Deus, eu estou ouvindo a Tua voz, eu quero ser aquele que prepara o caminho para o Senhor passar. E aí Ele termina dizendo: mas os que esperam no Senhor, os que creem no Senhor, os que obedecem ao Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Querido, os que preparam o caminho do Senhor não se cansam e não se fatigam, por isso eles não desistem. E então, amado, para a gente quase encerrar, centenas de anos depois das profecias de Isaías, a promessa se cumpre. Um anjo fala para Zacarias: um profeta vai nascer de ti. Um profeta nascerá do ventre da sua esposa. Quem estava na igreja do domingo passado, levanta a mão aí. Você se lembra? Um milagre foi revelado. Um impossível foi liberado. Mas Zacarias não creu. Mas a promessa se cumpriu. E lá em Lucas 1, versículo 57, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamaram Zacarias. Chamaram o menino de Zacarias, porque era natural, o pai dele era Zacarias. E respondendo sua mãe disse: não, o nome dele é João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tábua de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Você se lembra? Porque Zacarias ficou mudo, porque ele não creu na promessa do Senhor. Mas agora ele cria tanto, ele acreditava tanto, que mesmo não podendo falar, ele escreveu:
eu quero desafiar você. Escreva suas metas para 2020. Escreva como é que você vai preparar o caminho do Senhor para 2020. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E ele foi profetizando. E ele foi dizendo tudo que João Batista faria. João Batista seria aquele que abriria o caminho para Jesus passar. E João Batista realmente cumpriu o seu ministério. Ele começou o ministério, ele cumpriu com excelência. E de fato, ele foi uma voz no deserto. Ele foi uma voz contra o seu tempo, mas não foi para punir o seu tempo, foi para abençoar o seu tempo. Ele preparou o caminho para o Rei Jesus, a ponto do próprio Jesus se submeter a ser batizado por ele. Porém, um dia, João Batista, ele era tão determinado em preparar o caminho do Senhor, em endireitar as veredas, em fazer um caminho reto para Deus, que um dia ele olhou algo muito grave no governo. Ele denunciou o governo. Eu sei que tem gente dessa cidade, e sei que tem gente que já saiu dessa igreja e que tem pedra contra mim, porque eu já desafiei o governo. Porque eu não me dobro ao governo. Eu respeito o governo, mas não me dobro. João Batista então foi a Herodes e disse: você está em adultério. Por isso Herodes mandou prendê-lo. E agora João Batista está na cadeia, está esperando a sentença. 30 anos de cadeia, 40 anos de cadeia, ou sentença de morte, ele não sabia. E de dentro da cadeia, João ouviu falar que Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Então entrou nele o mesmo sentimento que entra em todos nós quando nós sofremos pelo Evangelho. Quem está comigo aqui há 16 anos preparando o caminho do Senhor, sabe do quanto nós estamos sofrendo juntos, sabe do quanto está sendo difícil, sabe do quanto parece que não dá resultado. Então, quando ele é tomado por esse sentimento, sabe o que ele fez? Ele mandou chamar alguns dos seus amigos, alguns dos seus discípulos. E lá em Lucas 7:18 está escrito: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Ou seja, ele teve dúvida, ele pensou: meu Deus, eu preparei o caminho para esse homem vir, esse homem está curando pessoas lá fora, esse homem está ressuscitando mortos, mas e eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui padecendo. Será que ele é mesmo Jesus para quem eu abri o caminho? Ou quem sabe ele não pensasse assim: será que valeu a pena o meu trabalho? Eu pergunto para você nessa noite que está olhando para mim aqui. Você que é fiel, você que é dizimista, mas ainda não tem tua casa própria. Você que é ofertante, mas ainda não tem o teu carro. Você que é fiel a Deus, mas ainda não fez a viagem dos teus sonhos. Você que é fiel a Deus, mas o seu marido ainda não se converteu. Eu sei que passa pela tua cabeça de vez em quando essa pergunta: será que está valendo a pena? Respondendo então Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Jesus estava dizendo: eu sou eu mesmo, eu sou o Cristo para o qual você abriu o caminho. Você pode não estar desfrutando agora, mas Jerusalém já está desfrutando. Então quer dizer que Deus manda dizer para você a mesma coisa. Estou falando para aqueles que já estão há muito tempo nessa jornada comigo, estão em aliança comigo. Olha ao redor, quanta obra Deus já fez nessa cidade. Você teve um homem que foi liberto das drogas aqui nessa cidade por um ato profético que eu fiz com ele aqui no quintal dessa igreja. Peguei uma camisa que eu amava, que eu paguei muito caro,
pagaram por essa camisa e dei essa camisa para ele, e ele me deu aquela camisa podre, com cheiro de crack, com fedor de droga, e eu vesti aquela camisa e eu orei com ele, e eu falei para ele: assim como Elias foi sobre Eliseu, é assim que eu faço com você nessa tarde. Um mês depois, aquele homem estava em outra igreja, glorificando a Deus, e hoje ele é diácono. Se você crê, se você acredita, se você se alegra, dê glória a Deus e aplauda ao Senhor. O que eu estou querendo dizer para você é que preparar o caminho do Senhor dá trabalho, não dá glamour, não dá título, querido. Preparar o caminho do Senhor é colocar a cabeça a prêmio, mas vale a pena, sempre valerá a pena. Nós preparamos o caminho do Senhor, e nessa noite, findando 2019, no ano dos novos começos, no ano em que nós tivemos que abrir mão de conceitos, no ano em que nós tivemos que abrir mão de algumas convicções, no ano em que nós ficamos em dúvida com relação a muitas coisas, nós estamos zerados, de fato, novos começos, preparando o caminho do Senhor. 2020, o ano de uma grande colheita. Fique em pé, porque eu quero liberar sobre a sua vida os decretos para o ano de 2020. Eu quero que você estenda a sua mão. Decretos para 2020, baseados em Isaías 40. Decreto do Senhor, para que o povo saiba que o Senhor nosso Deus não se esqueceu dos seus filhos, e que mantém o pacto vivo com aqueles que não quebram a aliança. Assim diz o Senhor: como prometo, eu cumpro, não minto, nem me confundo no destino dos meus filhos. Os que andam em retidão sabem que meu favor os assistiu, e que não lhes faltou nada. Faço pacto de proteção, cobrirei a vida dos que não negam o meu nome, nem colocam em suspeita a minha palavra. Como falei, assim farei. Como quem toma um filho pela mão direita e o guia em segurança, assim estarei fazendo com você, que tem buscado a minha face e não tem negado o meu nome. Tenho visto seus olhos embotados e sua voz trêmula. Contemplo a sua dor com dor. E por isso, eu, o Senhor, sustentarei você nos meus braços e farei você forte nos dias da angústia. Confia, tão somente confia. O dia da angústia passou. Sim, aqueles que me conhecem não estão em angústia. Os tempos difíceis ficaram para trás. Tirem os olhos do homem mau e daqueles que promovem a injustiça. Serei como meu servo. Sim, serei como esta nação. Sim, serei como meu povo. Estou fazendo uma obra. Todos estão vendo, mas continuarei mudando o destino desta nação. Esta nação é minha, o Brasil é meu, este território é meu, João Mendes é minha, e cuidarei do meu povo, e através dele, e através dos meus ungidos, estabelecerei coisas novas. O gemido do meu povo chegou à minha presença. Limparei as nações com vassoura de ouriço, para que saibam que eu estou no controle. E o dia do homem mau chegou. Meu nome será exaltado em toda a terra, pois estou mudando tempos, épocas e estações, para que vejam que eu controlo todas as coisas. Trarei tranquilidade territorial na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, em todo lugar em que meu nome é proclamado. Sim, eu trarei tranquilidade territorial, e ainda que muitos não estejam vendo, minha prosperidade já chegou a muitos, e minha restauração já se manifestou a outros. Sim, tranquilidade territorial, para que vivam um dia de paz. Olhem para mim, diz o Senhor, porque ficam perplexos com as ações dos homens. Eu farei coisas novas, eu mudarei desertos em fontes de vida. Se eu agir, quem impedirá? Meu braço sustenta tudo, e minha destra não deixará cair um sequer dos meus escolhidos.
O meu novo caminho está aberto, como prometi aos meus filhos, caminho seguro, caminho sólido, caminho de esperança. Ninguém ficará de fora da minha promessa. Todos verão meus livramentos, se alegrarão da minha presença e entoarão um cântico. Os lábios proclamarão a verdade e os olhos contemplarão o meu poder. A palavra de ordem para os meus filhos é: preparem meu caminho, endireitem as minhas veredas. Eu estarei neste tempo inaugurando milagres e fazendo com que a minha glória seja visível no meio dos fiéis. Preparem-se, vocês verão o que nunca viram, desfrutarão do meu poder para que os milagres sejam celebrados e esse território se torne lugar santo. Eu, o Senhor, darei estabilidade financeira. Sim, levantarei neste tempo homens que não são gananciosos, nem avareza se encontra no seu coração, para que experimentem no meu sobrenatural e vivam a vida abundante que lhes prometi. Não minto na minha palavra e tenho prazer em realizá-la na vida do meu justo. Levarei a igreja ao arrependimento. Sim, chorem na minha presença, chorem por vocês, chorem por seus descendentes. Clamem por essa nação e pelo povo que aqui habita, pois uma nuvem de arrependimento virá e muitos que estavam em letargia serão avivados. Pelo meu espírito falei e pela minha palavra o confirmarei. Devolverei meus filhos ao propósito e saberão que eu, o Senhor, não mudo. Farei uma obra de convencimento, sim, pelo meu espírito o farei, não na força do braço do homem, mas pelo teu poder. Todos verão o que escreverei, através dos meus filhos, uma história nova, e os farei atalaias territoriais, e voltarão com alegria ao meu propósito. Colheita do extraordinário, aos que velaram por minha promessa, e não se esqueceram dos meus decretos. Esses verão o meu povo vivendo dias diferentes, e a salvação sendo manifestada em meio à minha casa. Corram no meu propósito e vigiem na minha chamada, pois não haverá limites para a colheita, nem restrições para o aumento do meu reino. Está oficializado. Prepare o caminho ao Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Tome posse das promessas dele para a sua vida. Endireite as veredas. Acerte a sua vida. E 2020 será um ano extraordinário.